Foi! Olá, queridos irmãos, saudações de paz a todos os nossos irmãos inscritos do canal, uma vez mais. Louvamos a Deus pela sua vida. Vai deixando seu like, compartilhando o vídeo e deixando aqui embaixo seus comentários. No vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra para você de edificação, fé e alerta. Palavra esta que se encontra no livro da Revelação, Apocalipse, né? Capítulo de número 12, a partir do verso número 7. Entenda bem o que Deus quer falar conosco neste vídeo. A palavra diz: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Né? A palavra que Deus dirigiu ao meu coração para fazer esta breve reflexão. A batalha houve no céu, né? Quando Lúcifer descobriu que ele era a criatura mais bela de todas as criaturas criadas no reino celestial. Ezequiel ele vai profetizar, ele vai dizer, ele vai escrever que uma certa feita, ao mover de Lúcifer, ele passou e viu nas pedras afogueadas o seu resplendor, fazendo assim crescer em seu coração o orgulho, a soberba e a pensar que ele era o melhor e o maior, induzindo a terça parte dos anjos de Deus, ao qual estava o seu domínio. Eu quero que você entenda nesta hora, neste momento, que você está assistindo este vídeo, que a batalha ela é espiritual. A palavra nos diz que Arcanjo Miguel e os demais anjos que com ele batalhavam contra o dragão e os seus anjos rebeliados, não venceram eles pelo poder da espada, pela força, não. A palavra diz que Miguel e os seus anjos venceram o diabo e os anjos rebeliados pelo sangue do Cordeiro. Não é no poder da nossa força do braço, da língua, da boca, pelo muito falar ou fazer, que iremos vencer. Não. Temos que prevalecer, temos que perseverar, temos que ficarmos mediante a palavra de Deus, para que o milagre se estabeleça na nossa vida. E quando o arcanjo Miguel ele vai vencer o diabo, juntamente com seus anjos, essas criaturas vão se alegrar. Esse povo do céu vai festejar e vai dizer em alto bom som que agora é chegada a salvação, o poder, o reino e a força do seu Deus. Porque o acusador deles era derribado, não estava mais ali. O contendeiro, o caluniador, o fofoqueiro, ele estava derribado, ele não estava mais no meio deles. Por um lado era festa, por um lado havia um regozijo e um alívio. Agora, por outro, vamos ver que a palavra vai nos dizer, no versículo de número 12, né, no capítulo número 7, no verso número 12, vai dizer: ó céus, e vós que neles habitai, por que vos alegrai?
Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Eu creio que era a voz do próprio Deus alertando aquele povo celestial que eles estavam, aliviados, salvos e livres do caluniador, do perseguidor. Mas este mesmo perseguidor havia descido, havia sido jogado, havia sido excluído e havia sido precipitado na terra. Então, ai de nós que estamos aqui. Por isso que tem acontecido, irmãos, muitas tragédias. Por isso que tem acontecido muito caos mediante a toda a nossa sociedade, a toda a nossa população, né? Porque o diabo está entre nós. O diabo está no mundo. O diabo está fazendo a vontade dele, né? Persuadindo a mente de muitos, né? Infelizmente, no meio desses muitos, até cristãos. Pois a própria palavra nos diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Só que eu quero dizer para você que eu e você não fazemos parte, não estamos no meio destes muitos. Nós estamos no meio dos remanescentes, aqueles que guardaram a boa palavra de Deus para contra-atacar o pecado na oração, no joelho, na intercessão, crendo que Deus virá por intermédio das nossas palavras, assim como Deus falou a Daniel, no capítulo 10, no verso de número 12, no livro do profeta Daniel, né? Deus, ele vem por intermédio das nossas palavras. Deus, ele vem por intermédio das nossas orações. Mas mediante a todo este mundo caótico que estamos vivendo, muitos têm se apostatado da sua fé, muitos têm desacreditado, de Deus, de Jesus. Muitos anos se passaram, 2022 anos que Jesus veio, que Jesus esteve entre nós, ainda está essa promessa, ainda está esta palavra que nós cristãos anseiamos, que Ele irá vir nos buscar. Ele virá, Ele breve virá. Então muitos já não querem mais esperar, muitos já não querem mais perseverar, né? Muitos estão aí vivendo a sua vida da maneira que acham viver. O importante é ser feliz, né? Viva da maneira que você quiser. O importante é você ser feliz. É esse o dizer e o legado de muitas pessoas sem discernimento. E Deus lá de cima olha e fica muito triste com toda essa situação, com esse mundo perdido, com este mundo caótico, com este mundo que tem se tornado pior que Sodoma e Gomorra, né? Mediante a prostituição, mediante a todas as situações que vêm acontecendo. Então eu quero compartilhar com você esta palavra como um alerta. Nós estamos numa guerra, pior do que antigamente. Nós estamos numa batalha espiritual. O diabo, ele não vai vir transfigurado de diabo, não. Ele vai vir com um sapatinho de veludo. Ele vai vir no que você mais gosta, né? Não nos esqueçamos de quando ele tentou Jesus, ele se transfigurou num anjo de luz e tentou, roubar para si a glorificação do nosso Senhor, sendo que Jesus disse que só a Deus cultuaria e só a Deus prestaria culto, né? Então Satanás se retirou dali e veio anjos e serviram o nosso Senhor. Muitas das vezes o diabo vai nos levar à tentação, vai nos levar à prova. Mas se nós resistir, persistir, perseverar, logo ele sairá de campo e entrará anjos para nos servir, né? Quem já passou por prova aqui? Eu já passei, né? No final da prova, quem já foi abençoado? Eu já fui abençoado. Então eu creio que assim também aconteceu na sua vida, né? E eu quero compartilhar uma outra palavra, irmãos, aqui em Mateus, no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no capítulo de número 3, versículo de número 13, que Mateus vai escrever assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e veio
e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Né? Nesta palavra nós podemos analisar que Cristo Jesus ele estava debaixo de uma autoridade esta de João. Mesmo quando ele veio por intermédio, né, do Espírito Santo de Deus, ter com João Batista no deserto, João falou bem assim: nossa, eu que tenho que ser batizado por você e você vem a mim. Mas Jesus disse que teria que ser daquele jeito para que se cumprissem as Escrituras. Então vamos entender que João Batista era o pastor de Jesus. Até Jesus Cristo tinha um pastor. Então eu quero dizer aos meus irmãos que temos, todos nós, que estarmos debaixo de uma cobertura de oração. Temos que estar debaixo de uma liderança. Temos que ter alguém que vela pela nossa vida. Mesmo depois, né, que João Batista batizou Jesus Cristo, João Batista ele ficou responsável pela vida de Jesus. Ele ficou como pastor de Jesus, né? Até mesmo quando João Batista morreu depois, Jesus Cristo ficou muito triste, né? Jesus Cristo ele ficou muito angustiado porque João Batista era muito próximo, né? E assim, o que eu quero dizer com esta palavra? Eu quero dizer que tem muitas pessoas que estão tomando direções precipitadas. Tem muitas pessoas que não estão tendo um norte de Deus, uma direção divina. Estão como papel no vento, sem rumo, né? Mas eu quero que você escute neste vídeo hoje e veja que nós temos que nos colocar em posição para orar por essas pessoas que têm se afastado, essas pessoas que têm se distanciado, essas pessoas que não têm pastor, essas pessoas que não aceitam ser submetidas, essas pessoas que não aceitam, né, estar debaixo de cobertura. Nós temos que orar por elas, nós temos que interceder por elas. É no nosso joelho, é clamando que nós vamos vencer a nossa guerra. Lembre que seu inimigo não é o seu irmão, não é o seu vizinho, não é o seu colega. O seu inimigo é as potestades, principados e hostes. Apóstolo Paulo deixou muito bem claro isso quando escreveu à igreja de Efésios, dizendo, no capítulo de número 6, no versículo de número 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vós possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a tua guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas a tua guerra é contra as potestades, principados e hostes espirituais que atuam no reino das trevas. Então tem muita gente perdendo tempo, né, encontrando motivos para guerrear com seus irmãos, sendo que a nossa guerra é contra o inferno. Então eu quero deixar este vídeo para reflexão de toda a plataforma que vier aqui escutar e ver. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, Deus lhe proteja, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar o vídeo e não esqueça de deixar aqui abaixo o seu comentário. Siga-nos lá no Instagram, @elder_oficial_ro. Deus abençoe sua vida. Temos um canal secundário que é o da missionária Lucineide Santos, tá? Mulheres de Fé, se inscreva lá. E temos também o canal oficial da Igreja Evangélica Fogo e Glória, o Bom Samaritano. Se inscreva lá. Todos os dias estamos tendo oração. Hoje é o encerramento da campanha pelo tema A Casa que Deus Quer, no Salmo de número 127, no versículo 1, que diz: se Deus não edificar a casa, em vão será todos os trabalhadores que a edificam, né? Em vão será todos os trabalhos daqueles que a edificam. Então amanhã estaremos iniciando uma outra campanha no canal da igreja, tá? Este canal aqui eu estou quase não fazendo vídeo, mas que você venha estar aqui acompanhando os vídeos que a gente vai estar postando, em nome de Jesus. E que essa palavra fique no seu coração como uma palavra de rema, como uma palavra de alerta, né? Que a nossa guerra, ela é contra o inferno. Capítulo 12, versículo de número 7 do livro de Apocalipse. Houve batalha no céu, né? E Mateus capítulo 3, que diz sobre o batismo de João Batista. Batismo de Jesus, que João Batista o batizou. Então, associando os versículos,
nós podemos entender, irmãos, que a nossa guerra ela é espiritual. Sempre vai haver adversidades, sempre vai haver obstáculos, sempre vai haver impedimentos que vão surgir na nossa vida. Mas que isso venha ser para você uma estratégia de força para as suas energias serem revigoradas. Por quê? Porque estar com Jesus, com ou sem adversidade, é melhor do que estar sem Ele. Então, seja você abençoado, passe na prova, passe na adversidade, mas creia que Deus está com você. Amém? Deus lhe abençoe. Melhor é com Jesus, pior será que sem Ele. Tá bom? Deus possa lhe abençoar, Deus possa lhe dar vida, lhe dar graça. Em nome de Jesus. Não esqueça de deixar o like e compartilhar aqui o canal.